Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Magista. Estou aqui mais uma vez hoje para abrir uma mesa de leitura para o signo de Gêmeos, voltado para amor e relacionamentos. É uma leitura intuitiva, temporal e coletiva. Pode não ressoar com todos, mas basta que vocês verifiquem seus signos fortes no mapa astral, Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus. Verificar ali mais alguma informação que ressoe mais com vocês ou algum complemento, algo nesse sentido que possa ajudá-los, ok? Então vamos iniciar aqui com o oráculo da cigana Esmeralda e solicitando licença para acessar as energias de geminianos e geminianas. Licença. Então vamos lá. Cigana Esmeralda, o que existe para Gêmeos relativo a amor, relacionamentos, como é que anda essa situação para eles, como é que fica. É um outro método de leitura, para quem ainda não viu, eu explico novamente, fique tranquilo, é bastante fácil de entender, tá? Epa! Depois da leitura de Touro, a coisa ficou complicada. Foi pesada, viu? Quem tem ascendente em Touro, dá uma olhada lá. Ascendente, Lua, Sol, Júpiter. Uma energia estranha ali. Muito estranha. Vamos lá então. Geminianos, amor e relacionamentos, Cigana Esmeralda. Vamos lá. Tive que embaralhar bem porque estava complicadinho. Este lado, o lado esquerdo, nossa, essa carta de novo. Caminhos, muitos caminhos. Energia das escolhas aí. Este lado da leitura é para o signo em questão, ou seja, geminianos e geminianas. Este lado da leitura é para parceiros e parceiras de geminianos ou geminianas. E aqui nós temos a carta da conclusão para saber o que é que vai ser, né, o relacionamento de vocês. Fundo de deck, a cruz. Eita. Algumas dificuldades aí, né, Gêmeos? Algumas dificuldades no relacionamento. Primeiro, né, é para casais, casados, solteiros, noivos, namorados. Essa leitura aqui para relacionamentos já estabelecidos. Aqui, vocês estão procurando por respostas, porque existe aí um entrave no relacionamento de vocês, um grupo aí de pessoas, geminianos ou geminianas, que estão meio que perdidos, porque tem uma coisinha aí complicada, que é a situação do parceiro ou parceira. Uma gravidez de risco. Então vocês estão procurando, estão aí meio que no sufoco, no desespero, procurando realmente respostas, né? Porque existe realmente um sentimento forte aí, importante nesse relacionamento, mas vocês estão um pouco assim, o medo, o desespero, a gente busca resposta, tendo esse sentimento dentro de nós, de medo e de desespero, a resposta não vem. Então essa carta do caminho aqui, na verdade, é uma pessoa sem saber o que fazer. Na verdade, não está escolhendo o caminho, ela está meio que sem saber para que lado ir. Como que eu vou recorrer? Como é que eu vou resolver a situação do meu parceiro ou parceira? Porque tem um grupo aí que a dificuldade realmente maior é voltada para essa gravidez de risco. A parceira aí está esperando, lutaram bastante para ter esse novo serzinho aí entre vocês e tem essa dificuldade aí. Mas o que acontece? Precisam buscar força, né, gente? A esperança, porque aqui, olha, na carta da conclusão,
veio a âncora. A âncora significa esperança, coisas que podem dar certo a partir do momento que a gente tome as atitudes corretas, entendeu? Então, qual é a atitude correta? Aqui está pedindo o seguinte, que existe uma dificuldade aqui, que esse procedimento, o que eu enxergo aqui, é que esse acompanhamento que está sendo feito para essa gravidez está sendo feito de maneira incorreta. Então, primeiro, botar a cabeça no lugar. Segundo, procurar um outro especialista. Tá? Porque a dificuldade realmente está aqui, olha, por isso que eu estou falando da gravidez de risco. É a sorte enclausurada, é o trevo enclausurado. Tem uma dificuldade aí. Então, é preciso pedir uma segunda opinião para fazer a coisa correta, para fazer a coisa certa. E vai chegar aí para vocês, no signo de Gêmeos, vai chegar aí uma notícia, ou seja, vocês já estavam procurando algum caminho, alguma informação, e alguém vai trazer a informação necessária para vocês. Vocês ainda não tinham pescado essa solução. Então ela vai aparecer aí. Então, sabe, calma. A leitura, no geral, está pedindo o quê? Calma e tranquilidade, porque tem esperança. A carta da âncora, ela vem trazer coisas que podem dar certo a partir de procedimentos corretos. E tem aqui a vitória. Depois das dificuldades, vem a cruz. Mas é colocar realmente a cabeça no lugar, porque esse procedimento que está sendo feito aqui não está ajudando. Ele não está ajudando, então vocês vão precisar de uma segunda opinião. Então prestem atenção aos sinais. Alguém que vai trazer uma informação que vocês nem tinham pensado por causa desse medo, esse desespero, tá? E aqui são os sinais. Um especialista, para um grupo de pessoas, né? Um especialista, ele vai dar uma rata, né? Ele pode dar uma rata que você fala, opa, peraí, a informação que eu tenho não é essa. Então é aí que vocês vão precisar procurar um outro caminho, tá? Mas esse desespero todo de vocês aqui, olha, o cavaleiro também é a carta da coragem, né? Então tá pedindo coragem para vocês, porque tudo pode terminar muito bem, ok? Então afasta esse medo, esse desespero aí, sabe o que eu faço, o que eu não faço, pode dar errado, pode não dar, entendeu? Não vamos pensar negativo, pensamento negativo atrai coisa ruim, atrai todo tipo de força negativa, entendeu? Então aquilo que pode dar certo acaba dando errado porque a gente está vibrando com o poder da força negativa, entendeu? Então, gente, olha, menor coisa a fazer, respira. Para, respira, perceba os sinais. Vai ter muita intuição aí, tá? Percebam os sinais. Tem um grupo aqui também, outro grupo também relacionado a dificuldades com alguma novidade que vai chegar aí para o parceiro ou parceira, que vai trazer muita dificuldade para o relacionamento. É uma novidade nada agradável, voltada por uma pessoa que se diz amiga, mas não é, ela é amiga urso, tá? Então existem dois grupos aqui, de geminiano e geminiana, que precisam tomar os devidos cuidados. Então, vocês também ter cuidado para saber, porque parceiro e parceira também pode não estar percebendo aqui essa dificuldade que essa pessoa aqui, que esse amigo urso está trazendo. Então, por isso que vocês também precisam colocar a cabeça no lugar nesse sentido. Ok? E coragem, gente. Coragem e vamos para cima, vamos para a luta. Porque conclusão aqui é esperança e a carta da cruz, que é vitória. Vitória depois de dificuldade? Sim, mas é vitória. O importante é que a vitória vem.
Mas procurem meditar um pouco mais, não levar as coisas tão... Eu tô vendo muita velocidade aqui, vocês estão muito na correria, sabe? Não tá parando muito para pensar, não. Então, como é que querem respostas se não para pensar? Se tá tudo na correria, tá tudo no automático. Vocês estão vivendo no automático. Tá tudo meio automatizado aí. Vocês querem respostas e respostas rápidas. A resposta vem, mas é preciso que vocês se concentrem. É preciso concentração. Parar com esse corre-corre aí. Tudo bem, tá? Precisa trabalhar, precisa se manter, precisa comer, precisa comprar roupa. Mas tem uma hora... Mas vocês não trabalham 24 horas por dia? Ninguém trabalha 24 horas por dia. A hora que for para parar, é para parar. Parar, raciocinar, pensar, porque aí a resposta vem, a intuição vem, vocês descobrem onde estão os inimigos, vocês descobrem onde estão as dificuldades, entendeu? A mente abre. Quando a gente para, pensa, respira, a mente abre. Aí a resposta vem. No automático não vem, não. Tá? Tô pedindo um complemento aqui para o oráculo de Maria Padilha. Ou seja, vem vitória ali pro casal, com a carta da cruz. Mas desde que as coisas certas sejam feitas, as coisas corretas sejam feitas. Que é parar, raciocinar, meditar, refletir, para chegar em determinadas conclusões. Senão a resposta não vem. Então, esse complemento aí para tirar esse casal dessas dificuldades aí. É realmente pedindo pro lado de vocês e não para parceiros e parceiras. Que o parceiro aqui eu vejo até uma certa tranquilidade. Tranquilo não. Mas assim, confiante, sabe? A palavra certa é confiante. Existe a preocupação, existe problema, mas existe uma dosezinha ali de confiança, sim. Isso é importante. Notícias distantes por caminhos distantes. Lembra que eu falei aqui de alguém vem trazer a informação que vocês precisam? Tá chegando aí. Alguém vai trazer a informação que vocês precisam, que vocês nem se mancaram ainda, porque nesse corre-corre, vivendo aí no automático, vocês não conseguiram ainda acordar para isso, né? Em saber quem é esse amigo urso, em saber como resolver a situação do parceiro ou parceira que pode ter uma gravidez dificultosa. E olha aí, melancolia, depressão ou lágrimas. Fundo do deck, virtudes e sabedoria. Claro. Olha, gente, até a gente pensa, o pessoal pensa que a gente está inventando coisa, mas não é. O que eu falei, para pensar, refletir, olha a carta que veio. Virtudes e sabedoria. Para quê? Para chegar nas respostas que vocês precisam. Sair do automático para chegar naquilo que vocês estão procurando, na resposta que está procurando. Entendeu? Para sair dessa situação de melancolia, depressão ou lágrimas, porque a conclusão é boa. Mas acontece que vocês estão aí sofrendo por uma coisa que... buscando resposta e sofrendo. Porque a resposta não vem, só que vocês não param para refletir. Por isso que está pedindo aqui a virtude e sabedoria. Então sai do automático. Ficar no automático não vai ajudar vocês de forma alguma. Eu falei lá no início que precisa parar para refletir. E a carta veio só agora. Ou seja, é uma confirmação. É energia trazendo a resposta que vocês precisam. Entendeu? A maneira que é necessário agir para essa dificuldade que está aparecendo aqui para o casal, relativo à gravidez dificultosa ou relativo a pessoas que podem atrapalhar a vida dos parceiros e parceiras, entendeu? Porque amigo urso é uma pessoa escondida, uma pessoa que não se revela,
Então vocês vão precisar dessa sabedoria, de colocar a cabeça no lugar, de respirar, de refletir corretamente para saber, porque a resposta vai vir. Ok? E ainda vem aqui a ajuda, né, da mensagem que vai chegar para vocês, que alguém vai trazer a mensagem para vocês para começar a clarear a situação aí. Mas se vocês estiverem na correria, não vai entender a mensagem, entendeu? Tem que sair do automático. Que eu tô vendo muita angústia aí, realmente. Vai dizer que não? Melancolia, depressão, lágrimas. É uma certa angústia aí para geminiano e geminiana, porque não tá achando o fio da meada de jeito nenhum, mas também não para isso. Tô pedindo aqui um conselho somente de oráculo, de arcanos maiores, do tarô dos anjos, tá? Até me desconcentrou um pouquinho. A energia tá um pouco pesada aqui da leitura, para 3 signos que eu fiz. Vamos lá então, um conselho para esse relacionamento. A morte. Ou seja, precisa ser feita uma mudança radical aí nas suas atitudes, geminiano e geminiana. É realmente largar esse comportamento de estar no automático. Essa mudança precisa ser feita o mais rápido possível para que vocês cheguem nas respostas. Nem tem mais o que dizer aqui. A morte não significa, nem sempre vai significar a morte de alguém. Nossa, é muito, muito, muito raro. Então a morte é aquela coisa que tem que morrer, que tem que mudar. Morte é transformação. O arcano 13 da morte, ele vem falar sobre transformação e não a morte propriamente dita. Então a transformação que vocês precisam fazer urgentemente, quando vem a carta da morte, é uma transformação urgente. Sabe? Tem que ser feita agora. Escutou a leitura agora? Amanhã eu começo depois da manhã. Não, escutou a leitura? É depois da leitura. Não, eu vou fazer essa mudança já. Tá? Para que a resposta... Nossa, tá tudo caindo. Para que as respostas venham, tá, pessoal? Precisa vir. A resposta tá aí. Pode chegar, precisa vir. Deixa eu pegar, tá? Espera um pouquinho. Então, a resposta tá aí. É claro, sempre tem um mentor, uma mentora, alguma força ali que nos manda, uma intuição, mas a gente não percebe, né? Quando tá na correria. 3 signos de vocês. Os Gêmeos, Libra, vou pegar mais 2. Sagitário, vou pegar mais uma. Só mais uma, não posso ser só 2. Transformação radical desse comportamento de automático, hein? E Peixes. Então vocês podem dar uma olhada na leitura de Gêmeos, Libra, Sagitário. Não, Gêmeos é de vocês. Libra, Sagitário, Peixes. Verificar ali mais alguma informação que seja importante para vocês. Ou então verificar as pessoas do seu meio, né? Meio de trabalho, familiar, amigos, que possuem esses signos, para tentar entender, né, de que maneiras elas influenciam na vida de vocês, ok? Então essa leitura de Gêmeos foi para casados, namorados, noivos, qualquer tipo de relacionamento. Então a gente vai agora para os solteiros. Vamos lá então. Eu gosto de fazer separado, sabe? As coisas ficam bem mais claras, bem mais explicadas. Eu gosto de tudo muito bem explicado. Vamos lá então. Signo de Gêmeos, agora solteiros, descompromissados, vida sentimental, vida afetiva, perdão, vida afetiva para geminianos e geminianas, solteiros, descompromissados, enrolados,
Vamos lá, então. Cigana Esmeralda. Vamos iniciar novamente com a Cigana Esmeralda. Solteiros, geminianos e geminianas. Nossa, minha garganta tá horrível. Vamos lá, então. Solteiros, geminianos e geminianas. A lua. O caixão. A casa. Fundo de deck. O cão. Logo de cara, pedindo para vocês se livrarem dessa ilusão, hein? Vocês estão iludidos com alguém? Chegou alguém no caminho de vocês, falando coisinhas bacanas, coisinhas bonitas? Confiem em quem está em casa com você. Família. Se estamos falando de solteiros, pode ser solteiros que ainda morem com a família, que morem sozinhos, mas de qualquer maneira vai buscar quem? Família. Alguém chegou aí falando coisinhas bonitas, maravilhosas para geminianos e geminianas e ó, de jeito nenhum, esquece. Esquece. Deixa pra lá. Tá? Aqui ó, as nuvens. Só para confirmar, eu tô tirando, tá? Vocês até já tiveram um toque de, para vocês mesmo falar assim, sabe aquele toque de, peraí, deixa eu parar e analisar, deixa eu pensar, que é essa carta das nuvens, né? Aquilo, sabe quando vocês pensam assim, tá tudo muito certinho, tá tudo muito correto, tá tudo muito perfeito, tem alguma coisa aí que não dá liga. Então já confirmou logo em cima. A chave. Vocês têm a resposta. A chave é abertura, fechamento também. Vocês podem abrir ou pode fechar com a chave, entendeu? Então está na mão de vocês. Olha aqui, ó. Porque se surgiu essa dúvida, aqui com a carta das nuvens, se surgiu essa desconfiança, alguma coisa tem. Está na mão de vocês. Então vocês estão meio que naquela coisa de tô sentindo que não é por aí. Sabe aquela cutucação de aquelas intuições malucas que a gente tem? Então veio aqui, olha, com a carta da ilusão e das nuvens, foi o sentimento de vocês sendo confirmado. Está na mão de vocês. Nossa, que leitura simples. E vocês têm aqui também a montanha. Essa montanha também, ela fala de perseverança. No sentido positivo, ela fala de perseverança, de continuar lutando, continuar, aquela coisa que a pessoa tem, aquela força que a pessoa tem de correr atrás, entendeu? Então, muito mais foco nisso, porque aqui no fundo de deck tem o amigo fiel, e essa carta também fala de espiritualidade, tá? Eu estou falando aqui com pessoas que são altamente intuitivas. Por isso que elas chegaram nessa posição aqui de tá tudo muito certo, mas está tudo muito errado, entendeu? Tem alguma coisa estranha aí. Porque é mentor ou mentora, ou intuição mesmo, entendeu? Pessoas que têm essa facilidade de captar, mesmo não sendo médium, não frequentando nenhuma religião, mas pessoas que têm essa sensibilidade apurada. É um amigo fiel também? Sim, também pode ser alguém que esteja ali simplesmente corroborando com as ideias de vocês, falando, realmente essa pessoa não traz alguma coisa, não traz firmeza, né? Só confirmando, mas olha, não existe milagre, não existe dúvida, não existe nada, porque está na mão de vocês. Nossa, leitura facílima, facílima, facílima. Não, pedindo para não cair nessa ilusão, né? É uma pessoa que fala bonito, hein? Fala bonito, mas vocês estão sendo mais espertos, né? A pessoa vem trazendo aí uma boa lábia. Espera, gente. Eu sempre digo, olha,
Ah, mas eu tô tão sozinho, eu queria alguém para mim agora, já. Vou ter que esperar. Esperar é melhor, entendeu? Esperar é melhor, porque olha, hoje em dia, relacionamentos, as coisas estão muito descartáveis, estão muito confusas, as pessoas andam muito confusas, muito perdidaças, entendeu? Então a gente tem que, todo cuidado é pouco, a gente tem que tomar cuidado. E principalmente esses que chegam, né, com esse ar de predador, né, mas falando bonito, falando poesia, declamando, cantando músicas maravilhosas, né, falando aquilo que a gente quer ouvir. Então a gente precisa estar sempre de olho vivo com isso, né? Mas ainda bem que vocês né, já estão aí meio que com o pé atrás. Isso é importante, muito importante. Vou pedir aqui um complemento para o oráculo de Maria Padilha. Que bom que vocês já perceberam. E com a carta do caixão ali, olha, esquece isso. Show. Esquece isso. Focar na família, focar no trabalho, nos amigos fiéis, focar na sua espiritualidade, que é o que eu disse anteriormente. Estou falando aqui com pessoas altamente sensíveis. E quando eu falo espiritualidade, eu não falo religião. Então, a gente se encontrar primeiro, com família, com o divino, para depois pensar em se doar para alguém, né? Porque a gente precisa se amar primeiro para depois achar que pode amar outro, não é verdade? Né? Então, achar nossas respostas, resolver nossas equações, buscando a espiritualidade, buscando a reflexão e esperando que sempre vem. Porque a gente ficando nessa situação, quando a gente fica nessa situação de pensar em coisas elevadas, pensar em família, pensar em trabalho, entendeu? E principalmente pensar na espiritualidade, nosso campo astral fica limpo, ele fica leve, então atrai a pessoa correta, entendeu? Aí vem a pessoa correta. Uma questão de paciência para esperar todo esse processo passar. Vocês estão vivendo um processo aqui, que é o que eu vejo. Estão vivendo com essa alta sensibilidade. Tem muito geminiano e geminiana aqui que está vivendo realmente um processo de autoconhecimento. Sabe quando a gente para do nada e começa a pensar? É assim que eu estou vendo uma porção de geminiano aqui. O porquê disso, o porquê daquilo, e algumas respostas chegam, mas não sabe se realmente é aquela, se realmente veio de vocês, se veio do astral, se alguém dizendo isso para vocês, para que vocês cresçam. Aqui a gente está falando de evolução espiritual, né? Exatamente. Foco na evolução espiritual, ok? O oráculo de Maria Padilha trouxe espiritualidade menor, aqui com a carta da desconfiança, que é a das nuvens, e da ilusão, né, do mistério, do segredo, veio a espiritualidade menor. Ou seja, a gente tem a espiritualidade aqui do nosso lado, né? Mas mas não que isso esteja interferindo na nossa vida. Vocês estão sentindo a energia que não agrada nessa pessoa que veio trazendo aí esse ar de pessoa perfeita, maravilhosa, e não é. Por isso que vocês estão com o pé atrás ali. Então, por isso que eu falei, gente, olha, sensibilidade apurada. Então, aí vocês já colocaram o pé atrás e falaram, não, olha, vou dar uma parada. Por quê? Deixando tudo isso para trás, fazendo essa mudança de deixar essa pessoa para lá e tendo essa resposta aqui na mão de vocês, nas mãos de vocês, o que vocês devem fazer está na mão de vocês. Por isso que aí vem a felicidade. Se a gente espera, se a gente procura outros caminhos, se a gente procura focar na nossa espiritualidade, alegrias e comemorações. Olha, a gente sai do processo, vocês vão sair do processo muito mais evolução espiritual, né? Então vai ter uma progressão aí. Então vocês vão sair desse processo
bem mudados. Então saiu com a carta aqui do caixão também, que também fala de transformação. Então vocês estão saindo, vocês estão passando por esse processo e vão sair desse processo com muita tranquilidade, com muitas respostas sobre vocês mesmos. Isso é muito bom. Nossa, pelo menos uma leitura legal aqui. Por isso que realmente também não vão querer focar nisso aí, né? Agora não. É família, trabalho, espiritualidade. O que vocês estão buscando está além desse mundo, não está nesse mundo. Por causa dessa sensibilidade de vocês, que alguma coisa está aí. Sabe aquele pica-pau que fica ali na madeira? É assim que a espiritualidade está ali em vocês, porque eles já enxergaram que existe um potencial de grande mudança, de grande elevação. Então eles estão ali procurando, olha, na cabeça de vocês, olha, desperta, acorda, geminiano, geminiana. Acorda, desperta, que o melhor depois vem. Então, primeiro, se entenda, se redescubra, entenda resolva suas equações e entenda quem vocês são. Para depois, para se amar primeiro, para depois saber se pode realmente amar outra pessoa. Notícias breves, tá? Confirmando, né? Aquela desconfiança que vocês têm aqui dessa pessoa que veio trazendo mundos e fundos para vocês. Vocês já ficaram com o pé atrás. Alguém da família de vocês sabe alguma coisa. Porque aqui com a carta da família, da casa, fala de família, de vínculos familiares. Alguém da sua família vai trazer aí a confirmação para vocês largarem de mão de vez, tá? E fundo de deck, caminhos abertos. Oh, beleza. Beleza mesmo. Caminhos abertos para que vocês executem as mudanças necessárias na vida de vocês. Tudo de bom. Show. Nem preciso ler mais nada. Grande grupo aí de gêmeos, geminianos e geminianas que estão com o pé na terra, sabe? Mas a alma tá lá em outro canto. Tá bem alto, bem no alto. Isso é ótimo. Muito bom. Muito bom mesmo. Só vou pedir mais um conselho aqui com o oráculo dos anjos, que tem somente arcanos maiores. Não seria necessário, né? Mas só para arrematar aqui a ideia, toda a ideia da leitura, eu gostei muito dessa leitura. Gostei mesmo. Esse processo aí sendo vivido por muitos geminianos e geminianas. Ou pessoas que talvez tenham, né, um ascendente, lua, Júpiter e Vênus. Influência aí de vocês. Vamos lá então. Um conselho final. O pendurado. Ah, o pendurado é ruim. Não. Nesse sentido aqui, não. Porque eu sempre falo, gente, a situação da carta mostra geralmente nas figuras. Então essa pessoa está aí, de cabeça para baixo, entre flores, mas numa situação de tranquilidade. Ou seja, existem alguns dissabores, algumas dificuldades, alguns desconfortos aí, que é o caso dessa pessoa aqui na vida de vocês, que veio falando, né, tentando, né, entrar na mente de vocês, mas vocês já estão saindo dela, porque vivendo esse processo que eu informei. Então, olha, é aquela confiança de não, peraí, eu vou sair dessa situação, eu vou achar as respostas, as coisas estão na minha mão aqui com a carta das chaves, tá tudo na minha mão. Então é só eu agir, parar de me preocupar, agir, confiar na espiritualidade, confiar na minha espiritualidade também, ou seja, vocês, né?
porque os caminhos estão abertos, então é aquela confiança que a gente não sabe de onde vem, sabe? Que a gente não desconfia, mas simplesmente sente. Então tá vindo essa confiança aí de que as coisas vão dar certo, sabe aquele sentimento de positividade, de otimismo? Aquilo assim, vai dar certo porque eu vou lutar para dar certo. Por mais que a situação não seja confortável, tá? Vai dar certo. Simples. Simples assim. Ok? Então, para finalizar, eu só vou pedir aqui os signos. 3 signos de influências, de leitura. Vamos lá. Aquário. Nós vamos entrar em Aquário. Daqui pouquinho tempo a gente vai entrar em Aquário. Quando eu peguei a pedrinha do Aquário, me deu alguém de Aquário, pode ajudar bastante vocês. Virgem e Capricórnio. Olha aí. Estamos saindo de Capricórnio para entrar em Aquário. São 2 pessoas de Aquário e de Capricórnio que podem ajudar vocês, hein? Ou dar uma olhada nessas leituras. E uma de Virgem. Então vocês podem verificar alguém da família, do trabalho, do seu relacionamento pessoal que possui esses signos, ou então vocês podem verificar nas outras leituras. O que quer dizer aí, se existe alguma informação a mais para complementar, ok? Muito bem, ficamos por aqui, Gêmeos, signo de ar, leve como ar, né? Esse processo aí, nada melhor do que falar para que vocês estão realmente no ar, voando aí, vivendo esse processo. Muitas, viu? Muitas pessoas de Gêmeos vivendo esse processo de transformação interna, espiritual e mental. Perfeito. Então ficamos por aqui. Quem está gostando do conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe um comentário para mim ou alguma dúvida. Eu respondo sempre na medida do possível para a gente ir trocando ideias e interagindo sempre, né? Para que a gente consiga se entender nessa situação de leitura de cartas. Então a gente fica aí, a gente marca um encontro para uma próxima leitura, Geminiano. A gente se vê novamente, ficamos por aqui. Amém, axé, namastê. Tudo de bom para todos nós. Tchau, tchau.